Amigas e amigos, a ação política ou politiqueira da Operação Lava Jato continua a todo vapor. Esta ação para prender o ex-governador do estado da Paraíba, o Ricardo Coutinho, do PSB, é claramente parte desse espectro dessa ação política do partido da Operação Lava Jato, com os métodos tradicionais, midiáticos, fascistas, truculentos, ilegais e etc, etc. Também tem aí a reação à entrevista do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em que ele pôs o dedo na ferida das mazelas, das maracutaias e das corrupções e enfim, de todas as consequências dessa bandalheira aí que é a Operação Lava Jato. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, esse é o outro lado da notícia. Bem-vinda, bem-vindo para este lado da notícia, o lado que está contra o jornalismo lavajatista, o jornalismo da mídia. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação política e politiqueira só sobrevive porque tem o jornalismo lavajatista. O jornalismo de Fábio Panunzio, de Hugo Studat, de Augusto Nunes, esse jagunço que agrediu o Glenn Greenwald, esse José Roberto Guzzo, José Neumann e Pinto, que é o Josias de Souza, que é lá do esgotinho, um dos esgotinhos nauseabundos os esgotinhos nauseabundos da Operação Lava Jato, junto com os corruptos do antagonista. Enfim, tem uma infinidade deles aí. Tem também esse Cláudio Humberto, o Ceboso, o famoso Ceboso. Quem conhece ele sabe por que ele é tratado como Ceboso, né, em tudo, né, metido na imundícia aí da corrupção e tal, aquele que veio lá do Collor, aquele da história do bateu, levou. Quer dizer, são esses aí que dão sustentação, vamos dizer assim, ideológica para esse tipo de jornalismo canalha, jornalismo que tem aí muito de banditismo. Fiz um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, está lá no meu site, outroladonoticia.com.br. É um jornalismo que abdicou de qualquer princípio moral, qualquer princípio ético. Vocês viram, acompanharam aí, quem acompanhou viu a prática desse tipo de jornalismo com o Fábio Panunzio agora, né, nessa fileira que o Hugo Studat organizou aí, né, mobilizando um secto, né? Toda essa bandalheira de jornalismo, foi lá defender o Hugo Studat nesse caso aí. Mas enfim, são coisas que já foram devidamente tratadas e todos postos nos seus devidos lugares. Que é isso, né? À medida que não tem argumento, não tem razão, né? Não tem caráter, não tem ética, o recurso é o silêncio. Agora, esse tipo de jornalismo tem amplo espaço na mídia. E aí dá força para a Operação Lava Jato. Essa questão aí da prisão do Ricardo Coutinho, não sei como é que está o processo até agora há pouco, a nota dele é que ele estava fora do país, que ele retornaria e tal. Quer dizer, esse é um tipo de ação, né, da bandalheira mesmo. Isso é sequestro. Sequestro por facções criminosas. Quer dizer, o PSB soltou nota, o PT também soltou nota, né, que dá bem a medida do que isso significa. Significa exatamente, quer dizer, eles não falam, mas eu falo, porque eu posso falar, que eu sou jornalista, posso dizer que isso faz parte, sim, desse soerguimento da Operação Lava Jato, né? E isso vai aparecer no Jornal Nacional, já apareceu aí em vários telejornais, né? Já virou manchetes aí nos portalões da mídia, vai virar... E é isso aí, é a Lava Jato em ação, claramente a Lava Jato em ação. A outra questão, né, foi a reação aí da fala, da entrevista que o Dias Toffoli deu para o jornal O Estado de São Paulo, né? Hoje já está lá o Marco Aurélio Mello também falando a mesma coisa. O Dias Toffoli falou 3 verdades incontestáveis. Desafio aí, é que essa turma aí, é isso aí, né? Eles são obrigados a ficar em silêncio, porque se eles falarem, eles se comprometem. Fábio Panunzio e etc., né? Porque é aquela história, o desafio, mas fica no desafio, né? Ninguém vem aqui dizer, ninguém vai dizer em lugar nenhum, sabe, essas coisas, né, que são elementares, né? Eles provarem que o Dias Toffoli falou algo que não é verdade. Essa que é a questão. E aí eu quero até aqui fazer um comentário, já entrando num outro ponto aqui, né? Na verdade, fazendo uma espécie de entre parênteses, é que nós, vamos dizer assim, democratas, patriotas, ainda subestimamos muito
né, o poderio desse tipo de jornalismo bandido, né? Porque fala-se muito aí das bolhas na internet, é bolha daqui, bolha dali, tem que furar a bolha. Agora, se dentro da nossa própria bolha, levando em consideração que isso tem alguma validade, né, que se dentro da nossa própria bolha a gente não consegue dar conta de questões elementares, como é que vai furar a bolha? É evidentemente que conta aí muito o poder econômico. Isso é poder econômico, né? Um poder econômico que banca a Operação Lava Jato, que banca a mídia lavajatista, que por sua vez banca esses ratos pretorianos que se dizem aí praticantes do jornalismo, né? Então as coisas vão se ligando nesse sentido. Agora, falta ainda, né, uma cultura de militância nas redes sociais aí dos democratas, dos patriotas, né? Evidentemente que as armas são desiguais além do poder econômico, também pela questão do caráter. Se a gente não tem caráter, não tem princípios, é que eu digo no meu artigo. Então, para eles, vale fazer todo tipo de bandalheira, né, como fez o Fábio Panunzio e outros tantos aí, né? O Fábio Panunzio, estou falando dele porque foi o mais recente que fez essa bandalheira que vocês viram aí, que todo mundo acompanhou, viu. Né, o jornalismo porco, né, o jornalismo de esgoto. Agora, quem tem um mínimo de decência, cara, aí é de esquerda, aí é patriota, aí é ser democrata, né, evidentemente que não vai se utilizar desses recursos, ser recurso de facção criminosa, de bandidos, né, claramente isso, né, jamais devemos utilizar, né, os recursos que eles... Eu jamais utilizarei os recursos que o Fábio Panunzio usou contra mim, jamais utilizarei os recursos do Hugo Studart e da sua laia, da sua trupe, né, dos doidos de Itaperoá, como eu digo aqui, né? Então essa é outra questão também que a gente perde, né, porque exatamente isso, quer dizer, quem tem escrúpulos, né, quem pensa nos outros, quem pensa na democracia, a democracia fundamentalmente é isso, é respeitar o direito dos outros, não agredir, né, não jogar baixo, não mentir, não falsificar, não praticar estelionato jornalístico e intelectual. Agora, nós temos uma arma que eles não têm. Nós temos uma arma que eles não têm, né, que é a verdade. É a verdade histórica e a verdade factual. Isso eles não têm, né, porque aí entra a questão ideológica, na ideologia. A ideologia do século XIX não tem como ela se sustentar no século XX. Portanto, aí é dinheiro, corrupção, né, caixa 2 e etc, etc, etc. Porque é evidente, né, o Marco Aurélio mesmo, do STF, que está lá dizendo que ele não concorda com o Toffoli, do Estadão, no próprio Estadão ele está dizendo isso hoje, né? Aí ele diz, não, que pelo contrário, a Lava Jato não quebrou as empresas, né, isso fortalece, né, dá, enfim, confiança e não sei mais o que, tal, tal, tal. O Marco Aurélio, eu acompanho ele também, né, há muito tempo, ele tem essas posições assim de às vezes, querer, ele tem um perfil muito personalista. O Lula, né, entrou em embate com ele, né, exatamente por esse perfil personalista. Tem um episódio, né, que eu tentei entrevistá-lo, naquela época eu consegui ter acesso ao seu assessor de imprensa, falei com ele, que o Marco Aurélio Mello, ele havia dado uma entrevista na Carta Capital, na Jovem Pan e tal, na Rádio Jovem Pan, dizendo que ele estava aberto, falaria com qualquer jornalista sobre qualquer assunto e tal. Eu falei, então tá bom. Então eu quero uma entrevista com o Marco Aurélio. Aí o assessor de imprensa dele fez todo tipo de malabarismo e tal, encaminha as perguntas, encaminha a pauta, encaminha não sei o quê, então, uma série de procedimentos burocráticos, encaminhei tudo. Aí ele falou, tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada, já vou encaminhar para o ministro. Aí a resposta foi de que o ministro tinha agenda naquele dia. Ele falou assim, ele vai para São Paulo, dia tal. Eu falei, em determinado horário, assim, ele pode. Né? Aí a resposta veio dizendo que, né, ele não podia naquele horário, que ele tinha outro compromisso. O compromisso dele foi dar entrevista na Rádio Jovem Pan. Uma coisa na época era colunista do Portal Vermelho. Uma coisa é da entrevista para um colunista do Portal Vermelho, outra coisa é da entrevista na Jovem Pan. E lá na Jovem Pan ele foi tratado... As minhas perguntas, o perfil das minhas perguntas era bem diferente das perguntas que foram feitas para ele na Jovem Pan. Então, por aí a gente vê,
né? A questão da prática, do exercício do jornalismo, né? Quando se tem caráter, quando se tem princípios, não é fácil não, é difícil. Não é à toa que a mídia é isso, né? Está infestada aí dessa gente sem princípios, sem caráter. Né? Agora, é preciso criar esse ambiente de jornalismo, a prática do jornalismo mesmo, que é a partir da prática do jornalismo que a gente cria a militância nas redes sociais. Nas redes sociais, tirando aí o submundo, né, os robôs, né, tirando aí, né, as milícias, que tem milícia, muita gente fala aí do milícia do bolsonarismo, tem outras milícias também, tem milícia lavajatista, tem milícia de tudo quanto é jeito, tem milícia tucana, tá cheio de milícias aí. Né, e tem, sobretudo, as grandes milícias, né, os grupos mafiosos, midiáticos que controlam a mídia. Né. Esse é um desafio. Né, quando se fala, não, tem que ter eleição, tem que ter não sei o quê, tem que ter jornalismo. Tem que ter jornalismo. Né, eu vejo muito aí, né, muita gente fala aí dos portais. São poucos os portais que praticam efetivamente o jornalismo. Né, jornalismo mesmo. Né, de informar, de opinar, de analisar, essas coisas todas. Isso ainda é uma coisa... Né, em geral, se trata esse problema de forma burocrática, não de forma militante. Porque qualquer jornalismo ele é militante, como disse o presidente da OAB em resposta ao Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro chamou ele de militante político partidário. Ele falou assim, eu sou militante mesmo, você tem que tomar partido nas coisas. Eu sou defensor dos direitos humanos, da democracia, né, da pátria, sou patriota, democrata, progressista. Eu sou militante de tudo isso, sou militante das causas do povo, das causas populares. Agora, o Sérgio Moro também fiz um artigo sobre isso, vou deixar aqui também. O Sérgio Moro é militante do quê? Partidário do quê? De um grupo parafascista. De um grupo corrupto e pratica a corrupção. Fala-se muito aí na verdade, essas coisas acabam se desgastando, né? O conceito de verdade, né? A verdade meu pai dizia já há muito tempo que a verdade a razão é o cavalo do diabo, quer dizer, cada um monta na sua razão e sai por aí propagando a sua verdade. Os filósofos já diziam que a verdade tem várias faces. Depende do ponto de vista, para onde você está olhando, para você estabelecer que aquilo é verdade ou não é verdade. Se pega o Bolsonaro, por exemplo, que ele fica citando a Bíblia, João 23, não sei o que lá. Conheceis a verdade vos libertará. Qual verdade? É isso, né? A verdade, assim como a democracia, não é um conceito absoluto. Agora, nós temos a verdade quando a gente, né, defende uma causa. A verdade deles... é a verdade do mundo da corrupção, do mundo do caixa 2, do mundo da bufunfa, né, do mundo aí da evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Isso é uma verdade, incontestável. A nossa verdade é dizer que a verdade deles não é a verdade do povo. O povo não ganha nada com isso, pelo contrário, paga tudo isso. Foi exatamente o que o Dias Toffoli falou. São 3 coisas básicas que ele falou. Né? A primeira é esta questão aí do Ministério Público. Ele fala... genérico, ele generaliza, mas é a facção do Ministério Público, essa organização criminosa que se organizou dentro do Ministério Público, comandado por Deltan Dallagnol, né, com a sua trupe lá, Robertson Pozzobon, Carlos Fernando Santos Lima, né, é uma facção criminosa, né, chefiada pelo Sérgio Moro, e a verdade está aqui, desde começo de 2016, que eu falo aqui neste canal, e falava antes no meu site, no blog outroladoDanoticia.com.br. Quem é, o que faz, onde mora, como se reproduz. Está aí a questão. Portanto, essa é um primeiro ponto que o Toffoli falou na entrevista que ele deu. O segundo ponto é que ele disse que a Lava Jato quebrou empresas. Claro que quebrou. Tem aí uma entrevista do Marcelo Odebrecht, que está no jornal O Globo hoje, que ele fala coisas muito relevantes e muito interessantes. Aliás, de repente surgiu um súbito interesse em entrevistar o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, eu falei aqui muito, né, o primeiro depoimento que ele deu, ele chegou lá quando ele foi preso, sequestrado, né, a primeira vez, que ele chegou, eu sei disso, sei daquilo, tal, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, e falou, tem aqui neste canal, Outro Lado da Notícia. Aí,
ficou preso, quanto tempo que ele ficou preso? 2 anos e pouco, né? Diz aqui na apresentação da entrevista, ele ficou 2 anos e alguma coisa preso. 2 anos e 5 meses preso. Aí ele começou a mudar o discurso, agora ele não nega. Isso é um aspecto interessante do Marcelo Odebrecht, porque aí ele demonstra ter, lógico que ele é de uma outra lógica, de um outro mundo e tal, mas demonstra ter caráter. Demonstra ter caráter. Evidentemente que não deixa de, né, sob ameaça, sob coação e também defendendo os seus interesses, as suas verdades, ele tem falado coisas, né, a mesma coisa, o que ele falou no primeiro depoimento, né, são coisas absolutamente verdadeiras. Falou de Caixa 2, evasão de divisas, etc, etc, etc. Tudo que a Lava Jato varreu para debaixo do tapete. Quebrou o Odebrecht, quebrou outras empresas. Eu vou pegar até alguns trechos aqui interessantes que ele diz, né, que ele fala... Primeiro ele fala do Lula, né, que o Lula era agregador, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acabei não fazendo uma edição disso. O Lula diz que a pergunta: para os seus negócios fazia diferença contratar o ex-presidente Lula para dar palestra? Sim, faria diferença, mas nós tínhamos uma situação ambígua. Por um lado, Lula tinha uma enorme influência e era muito querido, tanto na América Latina como na África. Por outro lado, ao contrário da maior parte dos nossos competidores, nós já estávamos presentes nesses países. Nesse sentido, a presença de Lula nos trazia algum desconforto, porque a intenção dele era abrir mercado para todas as empresas brasileiras. Aqui um exemplo. Não dá. Eu vou ver se eu copio a entrevista e deixo ela aqui, ver se eu consigo. O Globo tem restrições. Aí diz que aí pergunta o Globo: a Odebrecht era uma das campeãs nacionais da política de financiamento do BNDES? Ele diz: discordo. Não havia uma preferência nem de Lula nem de Dilma para fazer tal empresa crescer. O que havia eram políticas públicas influenciadas e disputadas por vários setores e empresas. A Odebrecht já era, desde a década de 1990, o maior exportador de serviços do Brasil. No governo Lula houve uma boa política pública de incentivo à exportação de serviços. Pela nossa presença internacional, fomos os maiores beneficiados. Olha outro detalhe. Outra pergunta: havia algum tipo de esquema de corrupção na liberação dos financiamentos do BNDES? Que eu tenha conhecimento, nunca houve esquema de corrupção no BNDES. Apenas no complexo de uma negociação bilateral para ampliar uma linha de crédito entre o governo Lula e de outro país. Negociação da qual a Odebrecht era parte. Houve um pedido de apoio financeiro ao PT e tal. Aí ele entra. Aí ele fala da história do Caixa 2, ele desmente a Operação Lava Jato e os seus porta-vozes, Globo, sobretudo, com essa história de departamento de propina, né? Eu falo que sempre aqui o Caixa 2, em 94 existiu muito mais Caixa 2, 94, do que em 2002, 2005, 2006. Não sei se em montantes, mas vamos dizer assim, o consórcio do Caixa 2 com certeza existiu. 98, então, nem se fala. Né? Aí, mas ele fala que... ele fala de problemas internos, que isso influenciou muito as brigas internas lá na Odebrecht e tal, que para nossa análise aqui não vem muito ao caso. Fala aqui do Caixa 2, ele diz que o Caixa 2 já existia. Confirmando o que eu falei: abre o caixa preta da Odebrecht e da delação da Odebrecht, ou seus picaretas da Lava Jato. Aí ele fala aqui que o Globo pergunta: não existia o departamento de operações estruturadas? Ele diz: existiam pessoas que faziam pagamentos não contabilizados e tal. A pergunta melhor está aqui: quando a Lava Jato explodiu, descobriu-se que o volume de recursos de Caixa 2 da Odebrecht era tamanho que havia um setor específico, o famoso departamento de operações estruturadas. Isso foi a Lava Jato que mentiu, que criou, né, a facção criminosa lá. Aí o Marcelo Odebrecht responde: isso é folclore. Esse tal departamento de propina nunca existiu. A verdade é menos espetaculosa. Desde os anos 1980, bem antes do meu ingresso na empresa como estagiário, havia pessoas na Odebrecht que apoiavam os executivos na realização de pagamentos não contabilizados. Eu posso dizer aqui, não falei, falei, e o Marcelo Odebrecht está falando que eu falei aqui. Aí lá, mas a entrevista é longa, comprida, né? E o Marcelo Odebrecht está dando cacetada
né? A última pergunta também é muito interessante, que diz assim a pergunta: a partir da Lava Jato, o Congresso proibiu as contribuições empresariais. Isso limita o Caixa 2? Ele responde: um dos pontos positivos desta década é que sairemos dela com menos governo. Quanto menos o empresário tiver que viajar para Brasília para defender seus interesses, quanto menos o governo estiver dificultando a vida do empresário, aquela dificuldade criada para vender facilidades, menos problemas teremos. A melhor maneira que você tem de evitar de ter relações indevidas entre a iniciativa privada o governo é ter menos governo. Quer dizer, aí ele diz o seguinte: entrega isso aí tudo na mão do mercado, o mercado toma conta disso aí. A lógica do empresário, quer dizer, aí a corrupção corre a parte do governo, né? E aí entra essa questão da ideologia deles, né? Deixa que a gente cuida de corrupção, a nossa corrupção aqui a gente cuida. Aí a gente só nega, joga o dinheiro para fora, cria-se, como criou-se no Fernando Henrique Cardoso, as contas CC5, faz a lavagem de dinheiro, faz a internalização depois, na forma de, entre aspas, investimentos em títulos públicos, na Bolsa de Valores, etc. Né? E aí ele tem outra pergunta aqui: de acordo com as indicações da Lava Jato, o senhor administrava a conta do italiano, usado exclusivamente para o PT. Como ele reagiu? Italiano, como ela reagiu, né, a Lava Jato. O italiano aqui é o Palocci, ele diz o seguinte: prefiro não entrar no caso específico de temas que fazem parte de ações penais em andamento. De maneira geral, era um registro de um lado dos valores de contribuição que eu e meu pai acertávamos com os governos do PT, de outro lado, dos pagamentos que eles pediam e tal. Era uma conta fictícia da qual debitávamos. Isso aqui é o que ele falou, né, desde a década de 1980 que existia isso aí. Agora a Lava Jato apurou isso aqui, investigou, tem Caixa 2, tem, pega os dados da Justiça Eleitoral. Por que vocês aprovaram isso aqui? Tal. Quem gastou, quem pegou o Caixa 2 efetivamente? Detalhe: o Caixa 2 ia voltar para a mão da quadrilha Lava Jato naquela forma dos 2,5 bilhões de reais, que é o valor do fundo partidário. Fala em 5 bilhões, mas na verdade 2,5 bilhões, né, do fundo partidário, fundo eleitoral, que eles estão criando aí a maior celeuma em torno disso. Quer dizer, isso aí seria para financiar o financiamento público, democrático, democratizar o financiamento da campanha, né? Agora, para eles internalizar 2,5 bilhões de Caixa 2, olha o Caixa 2 aí para que serve. Isso para eles era normal. Aí é isso aí, né? A outra questão que o Toffler falou, que eu falei que eram duas: na primeira, o caixa preta do Ministério Público Federal, a quadrilha, a facção criminosa organizada lá dentro, Deltan Dallagnol, Robertson Pesobon, Carlos Fernando Santos Lima, etc. Né? A segunda é essa questão de quebrar empresas. Está provado por A mais B que quebrou sim empresas. Agora vem empresas de fora, quer dizer, ele fala aqui, né, que não dá tempo de falar de tudo, né? Quer dizer, aí vem empresas de fora, anjos passaram lá por fora e tal, e abençoaram aquelas empresas que não tem corrupção, e ninguém vai pagar Caixa 2 aqui para essas empresas. Essas empresas também não vai pagar aí, né, não vai fazer sonegação de divisas, lavagem de dinheiro, Caixa 2, etc. Né, que são empresas abençoadas por anjos. A Lava Jato abençoou essas empresas estrangeiras, e aqui dentro tudo quebrado. Né, o país moído, o país destruído, sem emprego, sem tecnologia, sem nada. Né? E o terceiro aspecto é essa questão que ele fala aí, que o Bolsonaro fala para a sua base. A sua base tem empresários, tem sistema financeiro, não é só os cachorros loucos, não são só os cachorros loucos, não. Né? As milícias aí das redes sociais, né? Tem as milícias da mídia, esses aí, né? Os panúnzios da vida, os jagunços, né? O jagunço Augusto Nunes e etc. Jagunço agrediu, né, o Grino de Açocos. Quer dizer, tem toda essa questão aí. Né? Ele fala para essas milícias, fala para Wall Street, fala para Paulo Guedes e usa a Lava Jato para isso, com essa finalidade. O detalhe todo, para se entender o governo como um todo, tem que entender tudo aí, esses jagunços, esses ratos pretorianos midiáticos, as máfias que controlam os meios de comunicação, junto com a bolha, né, do submundo aí das redes sociais, né, e outras coisas mais. Portanto, né, os espaços de jornalismo, né, sobretudo na internet, né, eles precisam ser ocupados, precisam ser valorizados, né, senão eles tomam conta, dominam tudo.
Eu publico coisas lá, por exemplo, na minha página no Facebook, vai uma legião de demônios lá, de lavajatistas. Tem muitos robôs, mas tem muitos que não são robôs. Vão lá, né, o séquito do Panunzi, por exemplo, baixou em peso lá, no bando de cachorros loucos. Quer dizer, eles atuam de maneira organizada, né? Agora, é isso, né? A gente ainda está muito defasado desse ponto de vista na guerra de comunicações. Muito obrigado pela atenção, por isso reforço o pedido para você divulgar, compartilhar, comentar, né, e se inscrever se você ainda não é inscrito, para a gente ampliar o alcance de espaço como esse aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.